Jerusalém, naquela cidade de amores e cidade de muitas desgraças, tragédias e ódios também. Mas o amor de Deus estava com as pessoas, com os filhos e filhas que habitavam aquela cidade. Mas eis não quando algo de raro, como nós costumamos dizer, algo de inusitado, algo de estranho, algo que não é comum, algo que não é normal, acontece. E acontece com Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isto que eu disse que é inusitado, é estranho, é raro, que raramente acontece, tem a ver com o facto de o Rei do cosmos, o Rei de toda a criação, o nosso Rei, Senhor, que é Cristo, nosso Deus, estranho, porque Ele nasce numa manjedoura e entra em Jerusalém num jumentinho, num jumento pequenino, num burrinho pequeno. E estranho, dizia eu, porquê? Porque não é normal os reis, não é comum aos reis deste mundo nascerem em manjedouras, muito menos andarem de burro, de jumento. Os reis não andam montados em jumentos, os reis deste mundo, entenda-se, andam montados ao tempo, já lá vai, noutros séculos, andavam montados em cavalos brancos, sem mancha nem mácula. Bem, e Cristo, nosso Deus, que está acima bilhões de vezes de todos os reis deste mundo juntos, assume na realeza que só Ele tem. É facto que só Cristo é Rei. Os reis deste mundo vêm agora e partem amanhã. Ou morrem por velhice, ou morrem porque são mortos por outras pessoas. Mesmo que vivem muito tempo, todos eles morrem. Só o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo, esse não morre. O Senhor é eterno. E Ele assume, na plenitude da sua realeza de Rei único, a humildade daquele jumento, daquele burrinho, onde Cristo monta e em cima do qual Cristo entra em Jerusalém. Deus promove o anonimato do burrinho e porque está em cima dele, torna-se, enfim, ainda hoje, este jumentinho é falado. Não porque o jumentinho tivesse muita importância, mas porque foi o jumentinho que transportou o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor nosso Deus assume a humildade absoluta, plena, não entra em Jerusalém rodeado de tropas, de soldados, nem das miríades celestes, não vêm os anjos, os arcanjos, os potestades, os principados, os tronos, as virtudes, os anjos. Não vem seu Pai acompanhá-lo, não vai montado em corcéis, num corcel branco, como eu disse, no cavalo branco. Não, ele entra montado num animal humilde e Cristo é o próprio profundamente humilde. Ele entra na cidade aplaudido por todos aqueles homens e mulheres, milhares e milhares deles, jogam palmas no chão, têm palmas na mão, jogam vestes, roupas no chão, para que Cristo passe por cima das suas próprias roupas. É uma forma de reconhecer a realeza de Cristo. E isto fazia-se em Roma, quando os imperadores romanos vinham das suas conquistas nos territórios dos povos bárbaros e entravam em Roma vitoriosos. Também os cidadãos romanos jogavam as suas túnicas e as suas roupas para o chão para receberem aqueles que tinham vencido. Cristo é recebido assim pelo povo de Jerusalém. Mas drama e tragédia das tragédias. Lembremos-nos que aqueles que hoje em Jerusalém recebem Cristo aplaudindo, dizendo Hossana, Hossana, Hossana ao filho de David. Hossana quer dizer salva-me, 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 Senhor. Quer dizer Hossana, salva-me ao filho de David. Filho de David, no sentido de Cristo ser da descendência de David. E estes que dizem isto, estas pessoas que aplaudem Cristo, que pegam em ramos de palma para o receber como Rei dos Reis, são aqueles que apenas 5 dias depois do dia de hoje, mataram Cristo. Mataram Cristo. São aqueles que 5 dias depois de Cristo entrar em Jerusalém, dizem, crucifica-o, crucifica-o. Já ninguém aplaude Cristo. Já ninguém olha para Cristo com um sorriso. Já ninguém chora de paixão e de amor pelo Mestre. Já ninguém quer seguir o Mestre.
querem pô-lo na cruz. Na cruz. Que era a cruz para todos aqueles que diziam crucificam, crucificam. A cruz era para eles, não era para Cristo. E era para nós, homens e mulheres de hoje, como eu digo sempre, e homens e mulheres que já morreram, e para aqueles homens e mulheres que ainda não nasceram. A cruz é para os pecadores, que somos nós, que eram os do Evangelho de hoje, aquelas gentes daquela época, de há 2000 anos atrás. Eles eram pecadores. Cristo era todo inocente. Mas porque sabia da pobreza, da dificuldade, da fraqueza, da incapacidade que nós temos de pegar numa coisa agora e levá-la até ao fim da vida, ou até ao fim do trabalho que essa coisa exige que nós façamos para acabarmos essa coisa que começámos. Nós temos dificuldade em começar, seja o que for, e muito maior dificuldade em acabar que o que começámos. Por isso o Senhor, que é todo inocente, Cristo vai para a cruz. Começa cá embaixo do Calvário, que vai acontecer na próxima semana, e vai até à cruz. Mas hoje, em Jerusalém, hoje, ninguém pensava na cruz de Cristo, a não ser o próprio Cristo. Hoje, para quem estivesse longe a ouvir aquela multidão, quem estivesse longe diria, mas que amor tem estas pessoas, este povo de Jerusalém, que amor que este povo de Jerusalém tem por Cristo, como eles o reconhecem como Deus. Não, queridos irmãos, a maioria deles aplaudiam o rei deste mundo. Poucos tinham a percepção que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo era Filho de Deus Pai, segunda pessoa da Trindade, onde o Pai e o Espírito Santo são a primeira e a terceira pessoas. Deus, coeterno e consubstancial da mesma natureza do Pai. Poucas daquelas pessoas sabiam, sentiam, viviam e tinham a iluminação dada por Deus, Trindade, para verem o Filho de Deus, o próprio Deus. E não tinham essa iluminação da parte de Deus, não porque Deus não iluminasse, não porque Deus não quisesse esclarecê-los, mas porque eles queriam o quê? Uma coisa muito importante. Resolver o meu problema de hoje. E qual era o problema de hoje, de há 2000 anos, daquelas gentes todas que estavam em Jerusalém? Chamava-se Império Romano. Era o cepo em cima do pescoço. Eles queriam um rei que os salvasse de César, um rei que os libertasse territorialmente, que lhes devolvesse as casas, os privilégios, os direitos, as tutelas, as responsabilidades que os romanos lhes tinham retirado, e os privilégios também, e a riqueza também, que o rei deste mundo lhes devolvesse tudo. E eles aplaudem. E aplaudem Cristo quando entra. Mas o Senhor não é deste mundo. Ele nem sequer vem montado num cavalo como os reis deste mundo. Ele vai no mundo. Ele vem no jumento. Ele vem pegando no pouco, no quase nada que somos nós, seres humanos, e assume a nossa natureza no pior que a nossa natureza tem, no mais paupérrimo, no mais pobre, no mais frágil, no mais fraco, no mais que ninguém quer, no mais que ninguém quer, por tão pouco sermos e termos. O Senhor assume tudo, com alegria. Assume a nossa condenação e Ele vai como condenado, sendo inocente, em nome dos condenados que não eram inocentes, que ficam sem passar pela cruz. E isto acontecerá depois do dia de hoje. Faltavam 5 dias, como faltam hoje 5 dias, para que o Senhor seja crucificado. O que eu vos quero dizer, terminando, amados irmãos, não sejamos, tenhamos cautela, sejamos prudentes, estejamos atentos, não para não sermos como esta, como eu disse, para não sermos, não sejamos como esta multidão de hoje em Jerusalém. Quando aplaudirmos alguém deste mundo ou do outro, quando nos dedicarmos a alguém, quando dissermos bem de alguém, quando amarmos alguém como estas pessoas, supostamente hoje aplaudindo e com ramos na mão, como faremos daqui a pouco na procissão, que vamos fazer fora da igreja e dentro da igreja, supostamente amavam Cristo.
Supostamente. Então, não sejamos dessa raça, dos que dizem que amam, mentindo, dos que prometem amar a vida toda e amanhã, já depois da manhã ou daqui a 5 dias, na crucificação de Cristo, já nos cansamos de amar. Não sejamos dos que têm medo de começar qualquer coisa ou tudo. Não sejamos daqueles que, começando alguma coisa ou tudo, têm medo de a terminar, de a levar até ao fim, porque afinal nos enganamos, porque afinal começámos uma coisa que dá muito mais trabalho do que aquilo que nós pensávamos, que é muito mais cansativo, doloroso, pesado, carece de investimento, e de repente eu comecei alguma coisa na minha vida, onde pus o meu amor e descobri que afinal, penso eu, errei, investi demais. Cansa muito amar, amados irmãos. Cristo diz-nos, não cansa nada a amar, ao ponto de ter dado a sua vida, como vai acontecer daqui, na próxima semana, na cruz, por nós. Então, que esta multidão não seja um exemplo para nós, mas tenhamos também piedade desta multidão. Esta multidão poderemos ser nós, ou alguns de nós hoje, ou alguns daqueles que ainda irão nascer, ou alguns daqueles que morreram, que nós já encontramos na nossa vida. Oremos para que o Senhor tenha piedade deles. Nós sabemos que Deus tem, porque o Senhor diz, Pai, vai dizer, Pai, perdoe-os a eles que pregaram na cruz, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento, hoje, no dia de hoje, em Jerusalém, com o Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, entra na cidade, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Mas o Senhor aceita tudo o que lhe dão, mesmo sabendo que tudo isso iria ser retirado. Não sejamos, queridos irmãos, e aqui termino, daqueles que dão e que depois pedem de volta o que dão. Quando dermos, e sobretudo se nos dermos a nós próprios, não nos afastemos daqueles a quem nos demos. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos dê uma santa e abençoada Semana Santa. Jejuai, se puderdes muito melhor, os que têm saúde. Orai mais durante segunda, terça e quarta-feira santas. Vamos ter nesta igreja a liturgia santa, a liturgia dos dons pré-santificados, às 7 horas da tarde, logo às 19 horas. Que aqueles que têm um pedacinho de tempo que podem roubar ao tempo, venham orar um pouquinho. Todos os dias, segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, aqui na igreja, estará cá o Monsenhor Rafael, Gabriel, Padre Sérgio, Padre Ivan e outros sacerdotes estarão aqui. Na quinta-feira santa eu já estarei presente. Vamos celebrar a sagrada instituição da Eucaristia. Na sexta-feira temos a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o enterro de Cristo, e no sábado santo, no sábado da ressurreição, nesta Santa Igreja. A liturgia na quinta-feira santa e na sexta-feira santa, a liturgia de quinta-feira santa e a paixão de Cristo na sexta, tem lugar às 8h30 da noite, 20 e 30 da noite, nesta igreja. O sábado santo começam as matinas e laudos, que seguirá a Sagrada Liturgia, às 21 horas da noite, 9 da noite. Orem pelos vossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão na guerra, morrendo na guerra, pelas crianças, pelas mães que na Ucrânia estão perdidas de desespero, já sem esperança. Orai para que aqueles familiares que morreram, que o Senhor os leve para o seu reino, que dê força às mães, aos pais e às mulheres, esposas e filhos que cá ficaram e que ficaram sem pai, sem mãe, sem irmão, a força para continuarem vivos quando os seus amores morreram numa guerra que não é de Deus. Deus não é um Deus de guerras, é um Deus de paz. Só os homens loucos, translocados, sem amor no coração, promovem e fazem guerras. Os chefes de muitos estados deste mundo. Que o Senhor tenha piedade deles, mas que ao mesmo tempo, ou antes disso, tenha compaixão e receba no seu reino aqueles que estão lá, como nós vimos tantas vezes na televisão, em valas, corpos sem nome, mas que têm nome diante de Deus. Os familiares sabem quem são, estão dentro daqueles sacos negros. Então, todos aqueles que dentre vós, homens e mulheres, tenhais familiares ou amigos de amigos que estão lá ou que estão cá, tragam os nomes daqueles que estão desaparecidos na guerra da Ucrânia, naqueles que estão mortos na guerra da Ucrânia, e também pelos vivos, que ainda estão vivos hoje, para orarmos por eles, por uns e pelos outros, nos dípticos, punhai os nomes de todos. Agora, queridos irmãos e irmãs,
Eu disse terminando, estou quase terminando. Não pensemos que a única guerra no mundo é só a guerra da Ucrânia. Esta é mais mediática. Mas nós temos mais 28 conflitos, 28, quase 30, vejam, 28 guerras neste momento no mundo. 28! Onde morrem por ano milhões de pessoas. Não vou dizer quais são os 28 países, a maioria de vós sabe, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou quase todos, se não ficávamos aqui. Mas oremos também por todos aqueles que morrem nessas guerras de países que nós nem conhecemos nem visitamos, rostos e nomes que nunca veremos nem guardaremos na memória. E que esta guerra da Ucrânia nos sirva de exemplo também para lembrarmos as outras guerras dos outros, dos quais ninguém se recorda. Lembremos de todos, e não apenas de alguns. Claro que a Ucrânia está mais próxima, está na Europa, está às nossas portas. É um país imenso, com 48 milhões de pessoas, ou tinha antes da migração. E está aqui mesmo, diante dos nossos olhos, chama-nos mais a atenção do que uma guerra em Myanmar, a 18 mil quilómetros daqui, ou nos confins perdidos do coração de África, ou da América Latina. Mas agora que esta guerra chegou, oremos, queridos irmãos, para que os loucos deste mundo que promoveram a guerra, para que a Rússia tenha juízo no seu chefe de Estado, naquele governo, parem de fazer asneira. Não se pode ser cristão ortodoxo e matar. Não se pode dizer que é cristão ortodoxo o chefe de Estado e mandar matar. Tem que se ter juízo neste mundo. Claro que podem ser feitas asneiras e pede-se perdão. Mas não se pode pensar que se está certo. Entendeis? Não se pode. Então oremos por aqueles que fazem a guerra para que deixem de a fazer. Que o Senhor lhes perdoe a sua falta de amor, o seu pecado. E para que aqueles na Ucrânia que sofrem e que morrem, que não são ucranianos e são de todos aqueles que vão lá de todos os países do mundo, sejam australianos e canadianos e europeus, ajudar e que também morrem quando estão a ajudar os ucranianos e a ajudar os outros. Que o Senhor tenha piedade também dos russos que morrem lá no campo de batalha, dos soldados ucranianos, dos outros que não são ucranianos, de todos os que morrem. Não é só de uns, é de todos. Porque os que morrem estão lá não é porque queriam morrer, queridos irmãos, são obrigados a estar. E há os que sofrem as consequências, que são aqueles que estão no seu país, na sua casa, e queriam viver em paz na Ucrânia e não podem. Então que o Senhor também ore para que dê força às famílias que vieram da Ucrânia para Portugal, para serem bem recebidas por nós. E para que alguns, muitos que puderem, que quiserem um dia voltar ao seu país, que possam fazê-lo em condições de paz. E que cá em Portugal possam ter também emprego, possam ter o nosso amor, o nosso carinho, possam viver connosco como irmãos. Não sabem ainda a nossa língua, é difícil. Não têm casa, vivem em casas de familiares ou de outras famílias de acolhimento. Não têm emprego. É complicado. Perderam tudo. E não só perderam os bens, como perderam os seus amores. Estão cá sem nada e também sem nada que os faça muitas vezes ter alegria no rosto, porque estão cá a chorar o pai que morreu, ou a mãe que perderam na guerra, ou os filhos que desapareceram, estão desaparecidos. Perdoai-me repetir-me, mas é importante na repetição a memória capta e fixa aquilo que não podemos esquecer. Lembrai-vos, como Cristo se lembra de nós, lembremos de todos aqueles que precisam do amor de Deus e, da mesma forma que vão receber o amor dele, recebam hoje o nosso amor. Que o Senhor os proteja, guarde e abençoe. Isto não te dá, nosso bispo. O que é agora? Agora é onde é que elas estão? Tesouro de bens e doador da